eu não entender como funcionava o mercado de trabalho, ela era muito legal comigo. Como assim? Por exemplo, ela se oferecia passar na minha casa e me buscar porque ela passava pela minha rua pra poder ir pro trabalho, e ela me oferecia me levar de volta, só que na volta ela sempre me deixava na metade do caminho. Às vezes ela fazia, tipo, cestas básicas no final do mês, e ela dava pra nossos funcionários, e pra mim ela sempre dava coisinhas a mais, tipo, uma caixa de bombom, sabe? Coisa assim. Quando eu falava que meu avô gostava de algum produto, aí ela sempre me dava o produto, colocava na sacola, tipo assim, tipo, da Renner, pra ninguém perceber que era uma sacola do produto dali e tal. Ela me dava, falava que era pra eu levar de presente pro meu avô. Então assim, meu avô também tinha uma imagem de que ela era maravilhosa. Inclusive, ela me convidou pra ir no churrasco na casa dela, e não convidou nenhum dos funcionários do mercado. E quando eu cheguei, tinha muitas pessoas, assim, da família dela, da família do marido dela, de cursos, de quando ela estudou. Não tinha ninguém, assim, que eu conhecia, ninguém mesmo. Eu fiquei até um pouco desconcertada de estar ali. Mas ela foi muito legal comigo. Ela falou que via potencial em mim, que via que eu ia crescer, que eu ia ser grande. Isso sempre foi muito bom. E eu fui criando uma dependência nela, porque aí aqui entra o ponto. Aí a gente vai pra outra parte da história. Nesse período, eu já tava, sei lá, com os meus 16 anos de idade, vivendo dentro dessa situação. As coisas minimamente desconcertadas, as coisas minimamente fora do lugar. E eu não conseguia colocar nada do lugar porque eu não tinha maturidade pra isso. E aí eu comecei a gostar de um rapaz. Quando eu comecei a gostar desse rapaz, pelo que eu entendi, esse rapaz, ele ia ao mercado. E ele era muito bonito. Mas ele veio de uma família muito nobre. Uma família, assim, que também era dono de um comércio muito grande, assim, como o da minha patroa. E ele se interessou por mim. Porque ele me adicionou nas redes sociais, às vezes ele ia lá e conversava comigo e sorria, e ele falava, não, vim, só passei aqui só pra te dar um oi. Dava pra ver que ele tava dando em cima de mim. E naquele momento eu fiquei meio perdida. Eu, como era mais fechada e não me relacionava muito, por exemplo, com as meninas da escola, eu era mais da minha. Porque eu me sentia muito madura, muito mulher, já trabalhava, né, já cuidava do meu avô. Então as meninas da minha idade pareciam muito bobas e eu não fazia amizade com facilidade. Então eu conversava muito com a minha patroa. E aí eu fui conversar com a minha patroa sobre esse rapaz, falei o que eu tava sentindo. E um detalhe que eu não contei pra vocês é que a minha patroa tem uma filha quase da minha idade. Mas ela quase nunca ia ao mercado. Inclusive, no dia que eu fui lá almoçar na casa da minha patroa, ela me cumprimentou, me tratou super bem, mas assim, não criou um vínculo comigo, sabe? Acho que ela realmente mistura as coisas de pessoal e profissional, mas tudo bem. Aí quando eu fui conversar com a minha patroa sobre esse rapaz, ela me disse que esse rapaz era de uma família muito nobre e que não tinha certeza, que tava pensando que ele tava querendo só brincar comigo, porque ele tinha interesse em mulheres de outro nível. E eu comecei a ficar tipo, de outro nível como? Não tô no nível dele? E ela falava que não era porque eu não estivesse no nível. Ela queria dizer, em outras palavras, que ele gostava de uma mulher que às vezes já cresceu em um berço de ouro, que não estaria trabalhando num caixa de um supermercado. Mas como o mercado é dela, ela ficou com receio de me falar. É o que eu interpreto hoje. Mas na época ela quis dizer que eu não era o tipo de mulher que me casaria ou que me namoraria com um rapaz do nível financeiro deles, porque os pais também têm muito dinheiro. E aí ela me sugeriu que eu olhasse pra um rapaz do mercado que trabalhava de estoquista no mercado, porque ele gostava de mim. A aparência desse rapaz era super bonitinha. Mas sabe quando você sonha alto, quando você quer mais? Quando você fala, não, eu não vou ficar nesse lugar, não quero isso pra mim? Pois é. E aí eu falava, não, tudo bem, ele é legal. E aí ela começou a meio que, tipo, empurrar esse garoto do mercado pra cima de mim. E uma das coisas que, assim, foi muito marcante pra mim, e detalhe, gente, essa análise que eu tô falando pra vocês, eu tive depois. Quando a gente tá lá dentro, a gente não tá enxergando direito, a gente não tá vendo o que tá rolando, né? Comecei a perceber que quando esse rapaz ia lá só dar uma passadinha, ele gostava